ensino médio e ou para quem já tem alguma graduação, também já passou por esse momento aí do português, que nada mais é do que um português instrumental, não um português básico, né? Então, aqui a gente vai a estudar juntos, né, esse assunto. Aí, gostaria só de ver com os irmãos se está apresentando, né, uma tela. Vou compartilhar essa tela. Vou tentar de novo compartilhar. Só um instante, deixa eu tentar aqui fazer o compartilhamento da nossa tela. Pronto, já acredito que já esteja aí compartilhada a tela, né? E a gente vai seguindo aqui, irmãos, o que a nossa apostila, né, do curso ela nos traz. Então, a gente vai, a cada um dos capítulos, ele vai trazer algo, né, que a gente já, como eu já falei, a gente já viu em algum momento, e a gente vai aqui relembrando, né? Tem como tipo aí, pregue mais pregue em português, né? Então, a gente vai lembrar que a língua portuguesa é uma língua que sofre, né, vem sofrendo variações com alguns tempos, e a gente precisa relembrar, né, alguns contextos. Tá? E aqui a gente começa nesse capítulo, a gente falar sobre três partes importantes, que é a gente falar sobre letra, fonema e sílaba, e a gente vai entender que quando a gente fala de letra e fonema são duas coisas diferentes. Tá? Então, letra é uma coisa, fonema vai ser uma outra coisa diferente, e assim como a sílaba, né? Que a sílaba nada mais é do que a junção de consoantes com vogais. Quando eu faço essa junção dessas consoantes com essas vogais, eu vou ter aí, né, uma sílaba, tá? Então, para a gente começar a entender, né, a nossa aula de hoje, ele vai trazer justamente falando sobre esse primeiro ponto aí, que trata a gente entender a função da letra nas palavras e a função dos fonemas dentro de cada uma dessas palavras. Então, essas letras e essas palavras, né, esses fonemas que formam essas palavras, essas sílabas, elas vão ter um som. E são esses sons que a gente, ao pronunciar, a gente vai ter aí, né, uma determinada diferenciação de palavra para palavra, tá? Então, inicialmente, se traz aí, ele diz que os sons que utilizamos ao falar são chamados de fonemas. Então, esse som que nós pronunciamos ao falar uma palavra, eles são chamados de fonemas. Tá? Então, aquilo que eu consigo, né, repassar na minha voz, esse som, eles nada mais são do que os fonemas. E eles são, né, é uma representação escrita esses fonemas são as letras, né, que nós conhecemos dentro do nosso atual alfabeto, né, da língua portuguesa. Nós temos aí 26 letras, né? Entre elas, nós vamos ter consoantes e vogais, tá? Entretanto, fonema não é qualquer som da língua, mas apenas os que estabelecem diferença de significado entre as palavras. Aí ele traz como exemplo para a gente aí, vai iniciar duas palavras. Você vai observar que vai ser uma palavra faca e a palavra vaca, né? Essas duas palavras, elas se diferenciam pela questão da sonoridade, ou seja, quando eu pronuncio essas duas palavras, tem algo que diferencia ela, mesmo parte delas tendo uma junção muito parecida, né? Se você pegar o que vai mudar entre faca e vaca é somente a inicial, a primeira palavra. E é essa mudança nessas duas letras, né, que determina aí o aparecimento, o surgimento de uma palavra diferenciada da outra. Tá? Se eu estiver indo muito rápido, os irmãos repreenda aí, tá certo? O Ronaldo, você está indo um pouco mais.
rápido, então a gente vai dar uma freada. Tá bom, pastor Diogo? Beleza. Certo? Então, só para a gente entender, a letra, ela consegue fazer uma mudança, né, que determina aí o surgimento, o aparecimento de uma palavra para a outra, tá? Para você entender, o F e o V, ele modificou a palavra. Um a gente pronuncia Fá, o outro Vá. Então, são duas letras que diferenciam essas duas palavras, determinam o surgimento de uma nova palavra, tá? Não, não se deve confundir letra com fonema. Tá? Aí já chegou a primeira parte, a gente precisa ficar muito atento nisso aqui. A gente não pode, né? Fonema não é a mesma coisa que letra. Letra é uma coisa, fonema vai ser uma outra coisa diferente. Tá? Então, o que é a letra? A letra é a representação gráfica de um som. Tá? E aí nós vamos ter, como eu falei, as 26 letras que compõem o nosso alfabeto. Tá? O mesmo fonema pode ser representado por letras diferentes. Imagine, veja só os exemplos que ele traz para a gente. A palavra caçar, assar e nascer. Né? Ou seja, todas essas três palavras, ela tem, né, o mesmo fonema, que é o fonema S. Ou seja, ele aí tem o som. Eu pegar a palavra caçar, mas eu tenho cedilha. Esse cedilha tem o som de S. A palavra assar, SS, esses dois S, ele vai ter o som de apenas um S. Assim como a palavra nascer. Tá? Aparece aí o som de apenas o S em vez de ser SC. É isso que faz com que apareça aí o fonema, é essa junção dessas letras, que podem ser uma ou somente ou duas letras juntas. E aí nós vamos ter o mesmo fonema, o fonema S, ele foi grafado de maneira o quê? Diferente nessas três palavras que nós colocamos. Então, se você observar aí, já começa a ter uma diferenciação, né? A letra do fonema. Deu para entender até aqui? Eu entendi. Então vamos lá. Os demais irmãos, podem ir colocando aí, irmãos. Se for preciso, a gente vai de novo, faz de novo a explicação. Então, a gente vai dizer que fonema não é a mesma coisa que letra. Letra é uma coisa, fonema vai ser uma outra. Com o passar do tempo aqui, a gente vai entendendo. Imagine só agora aqui. A mesma letra pode representar fonemas diferentes. Nós temos duas exemplificações agora. Imagine só, a palavra casa. Observe que nós temos o fonema, aí a letra S, só que essa letra S ela não tem o som de S, mas sim o som de Z. Aí você tem o fonema Z, casa, né? Assim como a palavra sapo. Aí sapo, ele tem o som de S. Então nós vamos ter dois fonemas diferentes, o Z e o S. Tá? Mas ambos os dois grafados com a mesma letra, a letra S. O S vai estar em casa, assim como vai estar em sapo, só que eles vão ter sons diferentes. E esse som diferente é o que nós vamos chamar de fonema. No caso, no primeiro caso, o fonema Z, casa, e no segundo caso, o fonema S no sapo, né? São dois fonemas diferentes. Observe agora a letra X nas seguintes palavras. Observe que na palavra caixa, esse X ele tem som de CH. Tá? Na palavra exame, esse X tem o som de Z. Fixo, ele vai ter o som de KS, máximo de S e texto de S. Observe que são letras, todas elas grafadas com a letra X, mas esse X ele tem som de outras junções de outras letras. Caixa, o fonema vai ser o CH, tá? Caixa, fonema, CH. Então, é isso que nós vamos entender de fonema. É o que se traz o som daquela palavra, tá? Daquela letra que está em determinada posição na palavra. Tá? Aqui a gente tem
um leque maior de exemplos, caixa, exame, fixo, máximo e texto. Cada um deles, esse X, ele tem um som diferenciado, ou seja, um fonema diferente. Alguém ia falando alguma coisa aí? Se o Simão tiver alguma dúvida, pergunte, viu? Pronto. Chegou no momento que a gente precisa entender que, às vezes, a gente lá no ensino médio... Tem a irmã Maria Elange, né? Ela levantou aqui a mão aqui. Levanta a mãozinha. Professor Pronto, Ronaldo, a paz do Senhor, pastor pode chamar Diogo. do irmão Ronaldo, viu? Boa noite, professor Ronaldo. É que eu sou muito ruim também em português, né? Certo que eu já até terminei o ensino médio, mas é uma matéria que eu não não me dei muito bem. Então, todas essas palavras são fonemas, tipos diferentes. Que se escreve com X, mas tem um som de CH. Então, são fonemas. Isso. O que é o fonema, né? O fonema é aquilo que vai dar o som da letra. Por exemplo, na palavra caixa, né? Esse X, ele não tem o som do X, mas sim do CH. Aí o CH será o fonema, tá? O que vai dar o som a ele, certo? Então é o CH que é o fonema que vai dar para a palavra caixa. Isso. Só que você, quando você vai fazer a grafia, que é a escrita dessa palavra, você não usa o CH, você usa o X. O X tem som de CH nessa palavra. E aí, nós vamos classificar esse X como um fonema. Qual é o fonema? Fonema CH. Tá? Entendi. E aí, chegamos num ponto que é importante a gente lembrar. Quando se trata de quantidade de letras em uma palavra e quantidade de fonemas. Nem sempre a mesma quantidade de letras será a quantidade de fonemas. Como assim, professor Naldo? Imagine só, vamos pegar bem aqui a palavra caixa, tá? A palavra caixa, ela tem 5 letras, correto? Correto. Só que, quando se trata de fonemas, ela não vai ter 5 fonemas. Por quê? Porque o X, ele se apresenta como CH. Aí acho que a irmã Patrícia levantou a mão, se não me engano. Ela levantou sem querer. Pronto, eu pensei que ela queria dar uma contribuição abençoada agora nessa aula. A Patrícia é uma bênção, a Patrícia. É minha colega, se não me engano, é minha colega de profissão. Correto? Certo? Então, vamos aqui. Certo? Vamos ver agora a questão. O mesmo fonema pode ser representado por 2 letras, né? Nesse caso, temos um dígrafo. Tá? Exemplo. Veja só a palavra passo. A palavra passo, ela tem 5 letras. Só que fonema, ela só vai ter 4. Mas por que, irmão Ronaldo, que ela só vai ter 4 fonemas? Porque o SS tem apenas som de S, de apenas um S. Então, ela vai ter 5 letras, mas só vai apresentar 4 fonemas. Ou seja, a letra P, A, S e O. Seriam os 4 fonemas que ela apresenta. Por quê? O SS tem apenas som de S. Vamos ver as demais palavras. DC. A palavra DC, ela tem 6 letras, mas fonema, ela vai ter apenas 5 fonemas. Por quê, Ronaldo? Porque aí, esse SC, ele tem apenas o som de S, DC, apenas de S. Assim como na palavra borracha. A palavra borracha ela apresenta 8 letras. Só que, quando se trata de fonema, o RR ela tem o mesmo som e o CH a pequena está querendo participar da aula. Pega lá aí, papai, pega. O CH, ele vai ter um outro som, o racha. De X, ele tem um som de X agora, o CH. Por isso que ela vai apresentar apenas 6 fonemas. Por quê?
B é um fonema, O é um outro fonema, o RR é apenas um fonema, o R, o A mais um fonema, o CH, o fonema X e o A. Então, ele apresenta 6 fonemas mais 8 letras. Por isso que nem sempre a mesma quantidade de letra é a mesma quantidade de fonema. Deu para entender, irmãos? Eu entendi. Não sei se os alunos estão entendendo, né? Eu acredito que estão entendendo. Pronto. O professor Aguinaldo disse que sim. Eu tenho que ter cuidado, tem vários professores aqui. Eu não sou professor, não. Os professores estão aí, né? Então, vamos lá. O que é o dígrafo, né? Dígrafo é, portanto, um fonema representado por 2 letras, né? Ou seja, o dígrafo, ele vai ser o quê? Um fonema que tem a representação de 2 letras juntas. RR, SS, CH, tá? E assim vai. NH, tá? Então, quando eles têm as 2 letras juntas, tá? Então, deu para entender até aqui o que seja os fonemas, né? Tá dando só um nó na mente. Vamos Para a desatar gente esse... ganhar onde é que está o nó para a gente poder desatar esse nó. Não podemos ficar com o nó na mente, não. Vamos lá. Só para a gente passar aqui, né? Esses fonemas, né? O que são os fonemas? É a quantidade de sons que saem da nossa boca na hora da pronunciação da palavra. Tá? Lá, quando eu vou voltar aqui, né, na questão borracha, eu não. Esse RR da borracha, né, esse RR da borracha, ele tem som de apenas um R. Por isso que ele conta com apenas um fonema. São 2 letras, chamadas de dígrafos, mas tem som de apenas um. O CH, aqui ele vai ter som de X. Por isso que ele conta apenas como um fonema. Tá? Na palavra passo, ela tem 5 letras. Se você contar o P, o A, o S, S, O, são 5 letras. Mas na hora de eu falar de fonema, esse S só tem som de um S. Por isso que ele se torna apenas 4 fonemas, porque eu pronuncio o P, o A, o S e o O. Amém? Então, vamos lá. Falando de encontro consonantal. O que é um encontro consonantal? É o encontro de 2 consoantes. Tá? Vai ser o encontro de 2 consoantes, né? Será aí o encontro de 2 consoantes. Então, o encontro consonantal é o grupo de consoantes no vocal. Ou seja, quando eu pronuncio elas juntas. Quando eu pronunciar essas consoantes juntas, eu estou tendo aí um encontro consonantal. Na palavra briga, né, eu vou representar, na primeira sílaba que eu tenho é BRI, briga. O B e o R, eles estão juntos. Então, eu vou ter um encontro de consoantes. Esse encontro de consoantes, eu chamo ele de encontro consonantal. Veja só na próxima palavra. A palavra classe, né? Essa palavra, o CL, eu vou representar ele na mesma sílaba. Então, se eu estou representando ele nessa mesma sílaba, eu tenho aí um encontro de consoantes. Assim como na palavra sempre. O P e o R, eles vão ser pronunciados juntos. Essa pronúncia deles juntos trata-se do encontro consonantal. Como vemos, há uma diferença entre dígrafo e encontro consonantal. No primeiro caso, que fala-se de dígrafo, né? Há 2 letras, mas apenas um fonema. No segundo caso, cada letra representa um fonema distinto. Como assim, João Ronaldo? Na palavra briga, por exemplo, o B, o R, que estão juntos e formam um encontro consonantal, eles vão ter cada um seu som, o B e o R. Eles não vão formar um único som, eles vão ter sons distintos. Então, o encontro consonantal, ele se diferencia lá do dígrafo. Ah, irmão Ronaldo, mas o C e o H,
no dígrafo, eles são duas consoantes. São duas consoantes, mas com um único som. E aí tem essa diferença. O encontro consonantal é quando cada letra tem o seu som. O dígrafo, essa letra ela vai ter um som só para o conjunto das duas. Tá? Eu acho que aqui daí ficou um pouquinho mais complicado de se entender. Mas vamos lá. Quando se trata de dígrafo, né? Quando a gente se trata aqui do dígrafo, tá certo? O dígrafo, tá? Ele vai ser o quê? O encontro de duas letras, e essas duas letras vão ter apenas um som. O encontro consonantal, por sua vez, tá? Esse encontro consonantal, por sua vez, é o encontro de duas consoantes, cada uma delas com o seu devido som. Tá? Não vai ter apenas um som, vai ter sons diferentes. O conjunto delas forma sons diferentes. Deu para entender? Eu entendi. Ótimo. Eu estou entendendo. Estou aprendendo. Então vamos lá. Voltando ao ensino fundamental. Isso aqui é coisa de sexta série, na realidade, né? Classificação dos fonemas, né? Como é que a gente classifica esses fonemas? Tá? Classificação dos fonemas. Então, os fonemas podem ser classificados em 3 tipos: em vogais, consoantes e semivogais. Agora a gente vai precisar um pouquinho da atenção para a gente. Irmão Ronaldo, existe semivogais? Exatamente, irmã Patrícia, cai muito nos concursos. E se eu disser para você que eu fiquei reprovado no concurso por causa do português, né? Mas Deus está provendo aí a aprovação. Então, assim, vogais, consoantes e semivogais. Nós conhecemos as vogais, né? Que é A, E, I, O e U, né? E as consoantes são as demais, né, que estão fora desses 5 grupos que eu falei para os irmãos. E essas semivogais? A gente vai entender onde é que essas semivogais elas vão estar. Então, vogais. O que são as vogais? São fonemas sonoros que desempenham o papel de núcleo da sílaba. Portanto, não há sílabas sem vogal, nem com mais de uma vogal. Ou seja, não existe uma sílaba com mais de uma vogal. Mas nós temos aí palavras que têm mais de uma vogal. A segunda vogal nestas palavras, elas são classificadas como semivogais. Então, cada sílaba é composta por... Ela tem que ter uma vogal e ela não vai ter mais de uma vogal dentro desta sílaba. Tá? Veja só as palavras. Tá? Bela, mola, arabella. Você vai observar que cada, né, junção aí dessas palavras, eu separei aqui, tá? Eu vou ter a separação dessas palavras, eu vou ter 2 sílabas. B-E-L-A. Você vai observar que cada sílaba dessa tem a junção de uma consoante com uma vogal. É isso que ele está querendo dizer para a gente. E não existe uma sílaba sem a presença de uma vogal. Assim como na palavra mola, né? Primeira e segunda, assim como na palavra aí, arabella. Eu vou ter o A, formando aqui uma sílaba, né? Ra-be-la. E aí, cada uma destas 4 sílabas que aí estão, tá? Ela é formada aí por a junção ou da vogal com uma consoante, tá? É isso que ele quer falar para a gente aqui. Que não existe a formação de uma sílaba sem a presença da vogal. E não vai existir uma sílaba com mais de uma vogal, tá? Quem são as semivogais nas palavras, né? Ou nos fonemas? Semivogais são os fonemas I e U. Então, irmão Ronaldo, quer dizer que vogal só é A, E e O? Dentro dos fonemas, sim. O I e o U, eles funcionam como semivogais. Por quê? Porque em determinadas palavras, eles são a segunda vogal. E essa segunda vogal
trata-se dessa semivogal na junção da palavra, porque eu tenho que pronunciar elas juntas, formando uma única sílaba. Mas a gente viu que dentro dessa sílaba eu não posso ter mais de uma vogal, eu tenho que ter apenas uma vogal. Veja só, semivogais são os fonemas I e U, quando não são núcleo de uma sílaba, ou seja, que não começa com ela. Ou seja, depois da consoante, eu tenho que ter uma vogal, que pode ser uma das cinco, A, E, I, O ou U. Quando esse I e esse U vem depois de uma vogal, trata-se de uma semivogal. Quando ela vem depois de uma vogal. Veja os casos aqui que ele traz para a gente. Ó. E quando são pronunciadas juntamente com uma vogal, formando com ela uma única sílaba. Veja só, a palavra cai. Quando eu falo a palavra cai, eu falo junto. C-A-I, eu não separo. Aí eu vou ter o A como vogal, certo? O A como vogal e o I como uma semivogal. É uma sílaba só, cai. Diferentemente da palavra cair. K-I. Eu separo. Eu separo o CA do I acentuado. Aí eu vou ter uma vogal mais uma vogal. Eu formo o quê? Duas sílabas. CA e o I. Então, quando há essa separação, né? Ou seja, quando eu consigo separar a sílaba, eu vou ter duas vocais. Mas quando elas estiverem juntas, como na palavra cai, cai, certo? Eu vou ter uma vogal, que é a letra A, e a semivogal, que é a letra I, porque ela está acompanhando a vogal que dá início a esta palavra. Deu para entender, meus irmãos? A regra de português ela é bem complexa, né? A gente tem que estar muito atento para esses detalhezinhos, né? E assim, isso aqui é que, como a irmã Patrícia falou, é o que às vezes derruba muitas pessoas no concurso, né? Essa questão das regrazinhas que elas vão, né, aparecendo. Veja só, a palavra baú, ela também é formada por duas vogais. Por quê? Porque existe aí uma separação. Ba-u. Eu tenho dois sons. Né? Eu pronuncio dois sons quando eu falo essa palavra. Ba-u. Olha só, quando eu falar a palavra cai. Cai. Não tem dois sons, tem apenas um som. Cair. Aí eu já tenho dois sons. Ca-i. E aí nós temos a formação de duas vogais, ou seja, duas sílabas dentro desta palavra. Podemos seguir? A vogal tem som mais forte que a sem. Exatamente, uma Patrícia, né? Ó, K-I. Cai. K-I. As duas vogais, ela tem um som. K-I. Observa que eu pronuncio essas duas vogais com um som mais, né, expressivo. K-I. Agora na palavra cai. Cai. Quem é que tem o som? C-A. O I ele sai mais daqui. Consoantes são fonemas que só se pronunciam acompanhadas de vogais. Ou seja, as consoantes, elas vão ser fonemas, mas são fonemas que só podem ser pronunciadas quando elas estiverem acompanhadas de uma vogal. Exemplo, a palavra bala, né? Eu tenho aí a consoante B acompanhada da vogal A, assim como, né, a sílaba lá, né? Que é a consoante L acompanhada pela vogal A. Então, elas só podem ser pronunciadas se elas tiverem aí o acompanhamento de uma vogal, tá? Eu não consigo ver os comentários, qualquer coisa de parte de se tiver o comentário, o senhor nos diga aí, tá bom? Os fonemas combinam-se formando sílabas, né? O conjunto sonoro pronunciado em cada emissão de voz recebe o nome de sílaba, né? Ou seja, com essa combinação desse som, são as sílabas que a gente pode, né, estar pronunciando. E estas sílabas, elas têm uma diferenciação conforme a quantidade, né,
números, né? As palavras, quanto ao número de sílabas, elas vão se classificar em monossílabas, dissílabas, trissílabas, né? Ou polissílabas. Isso a gente também, né? Alguns de nós já passamos um tempo atrás falando sobre isso, lá no nosso ensino fundamental, ensino médio, né? A classificação das palavras em monossílabas, sílabas, trissílabas e polissílabas. E como é que essas palavras vão ser classificadas? Quando é que elas vão ser classificadas em monossílabas? Quando nos apresentarem uma única sílaba. Quando eu pronunciar um único som. Pronunciou um único som, elas vão ser monossílabas. Essas monossílabas, elas podem ser tônicas ou atônicas. Mas, Ronaldo, o que é isso? Tônicas, quando elas tiverem uma acentuação. E atônicas, quando elas não tiverem uma acentuação. Veja só o exemplo aí. Pé, pá e a. Você vai observar que essas três palavras, né, são palavras formadas por uma única sílaba, mas ambas as três têm uma acentuação gráfica aí. De, mi e li, né, você vai observar que são outras palavras que não existe uma acentuação para ela. Então, quando uma palavra ela for monossílica e ela apresentar uma acentuação, ela é uma monossílica tônica. Quando ela não apresentar uma acentuação, ela é uma monossílica atônica. Você vai entender? Atônica. Palavras de sílabas, né? São aquelas as que possuem duas sílabas. Então, toda palavra que apresentou duas sílabas, casa, vaca, faca, né? E assim por diante, apresentou na hora da separação, né, do conjunto de fonemas, né, do conjunto desses fonemas, o conjunto de uma consoante com uma vogal, quando eu formar essa sílaba, né, ou seja, isso é uma sílaba, CA. O SA vai ser uma outra sílaba. Então, quando eu tiver a junção, a separação dessa palavra e ela formar esses dois conjuntos, vai ser uma palavra de sílaba. As trissílabicas, tá? Por sua vez, são aquelas que vão apresentar três sílabas na hora que eu fizer a separação desses fonemas, né? Por exemplo, a palavra pássaro, né? Ou seja, você vai observar que ela começa com PAS, depois o SA, o RO. E aí a gente vai ter, lembrar que toda vez que eu tiver SS junto, eu faço essa separação aqui, quando não se tratar de um fonema específico, quando ele não tiver som de um único S, tá? Então, pássaro, né? Pássaro, são três, né, sílabas, e essa palavra vai ser trissílaba. Quando é que nós vamos ter palavras polissílabas? Quando elas apresentarem 4 ou mais sílabas, né? Quando elas tiverem 4 ou mais sílabas, nós vamos ter uma palavra polissílaba, tá? Ou seja, o exemplo trouxe aqui para a gente, maravilhoso. Você vai observar que ele tem 5 sílabas. Maravilhoso. 5 sílabas. E aí nós vamos ter uma palavra polissílaba. Ela pode ter 6, ela pode ter 8, ela pode ter 10, né? A partir de 4, nós vamos classificar todas elas como palavras polissílabas. Ok? Encontros vocálicos. Tá? Aí vamos ter, nesse encontro vocálico, observe que, né, e compara aí os sons dos fonemas em destaque. Observe primeiramente esses fonemas da palavra coice, Páscoa, pastil e oito. O que é que essas palavras aqui têm em comum? É que na hora que você pegar essas palavras, a vogal com a semivogal, elas não separam. Por exemplo, a palavra coice, quando eu for fazer a separação, vai ficar C-O-I-C-E. Coi-C. Eu não separo o I do O, tá? Da mesma forma, a palavra Páscoa, P-A-S-C-O-A, Páscoa. Eu não separo o O do A. Assim como a palavra partiu, partiu. Eu não separo eles, tá? E a palavra oito. Diferentemente das demais
5 palavras que aqui estão. Moído, ruína, ciúme, boato, saída. Você vai observar que eu faço uma separação. E aí a gente vai só lembrar. Nesse caso aqui, no primeiro caso, eu tinha vogal mais semivogal. O O aqui de coice, ele é vogal, o I é semivogal. Mas na palavra moído, eu vou ter o O como uma vogal, o I, porque ele se separou, ele passa a ser uma vogal também. Eles não estão juntos. Então, eu vou ter 2 vogais. Tá? Então, só para a gente entender essa diferenciação, tá? Desses fonemas, né? Nesse primeiro caso, vou ter aqui essa sílaba. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Até o I. Vai ser só até o I. Tá. Até o I eu tenho uma separação aqui, tá? Até a letra I, eu teria a separação. Não está dando certo aqui o lápis, mas eu consigo agora. Então, tem aqui, né? A separação aqui. Coice. Então, eu vou ter uma vogal com uma semivogal. Elas estão juntas. Então, como a gente lembra, numa mesma sílaba não existe 2 vogais. Existe uma vogal com uma semivogal. No segundo caso aqui, que a gente viu, todas elas se separam. Então, eu vou ter MO, eu vou ter a vogal O. O I está separado, é uma outra vogal. Então, quando se separa, nós vamos ter vogal na primeira sílaba, e esse I separado aqui, ele forma uma segunda sílaba. No caso aqui, nós teríamos uma palavra trissílaba, com 3 sílabas, todas elas aqui com 3 sílabas. No primeiro caso, seriam palavras trissílabas, todas elas com 2 sílabas. Ok? Então, veja só o que ele diz aí para a gente. No primeiro grupo, os fonemas em destaque são formados por uma vogal e uma semivogal. E no segundo caso, o fonema em destaque é representado por uma vogal. Né? Não existe aí a junção das 2 vogais. A reunião de 2 vogais, ou de uma vogal mais uma semivogal, ou de uma semivogal, né? Uma vogal e outra semivogal, no corpo de uma palavra, recebe o nome de encontro vocálico. Observe aí, no caso da palavra saúde. Tá? Nesse caso, os fonemas A e U ficam em sílabas diferentes. Quando eu separar a palavra saúde, eu vou ter o SA formando uma sílaba, o U formando uma outra sílaba e o DE formando uma outra sílaba. Então, nós vamos ter aí esses fonemas em sílabas diferentes. O A vai estar numa sílaba e o U vai estar em uma outra sílaba. E aí o que ele vai chamar de forma aí os hiatos. Eu não consegui ver o comentário. Eu não consigo ver os comentários. Só vejo que ele passa, irmão, viu? A Patrícia falou aqui, deixa eu ver aqui. Não, a Aguinaldo falou aqui, se a gente cochilar um pouco, mas aí nós nos perderemos. Então não é bom cochilar, não, né? Eu sei que É verdade, porque não se pode cochilar, né? Porque são regrazinhas básicas, né? Então, eles formam aí o que chama de hiato, tá? Então, veja só, os demais exemplos que traz a gente. Coice, né? Os fonemas O e I ficam na mesma sílaba, ou seja, formam um ditongo, tá? Na palavra Paraguai, os 3 fonemas U, A e I da terceira sílaba não se separam, formando um tritongo. Então, vamos lá. O que são hiatos, né? Hiato é o grupo vocálico formado por 2 vogais pronunciadas em sílabas diferentes. Ou seja, quando eu tiver 2 vogais e elas na palavra elas estão juntas, mas quando eu separo elas ficam em sílabas diferentes, eu classifico essa palavra como sendo aí esse encontro dessas vogais como um hiato. Quando essas 2 vogais estiverem na mesma sílaba, eu vou chamar elas de ditongo. Ditongo é o grupo vocálico formado por uma vogal e uma semivogal. Ou vice-versa, uma semivogal e uma vogal na mesma sílaba. E os tritongos, né? Tritongo é o encontro de uma semivogal mais uma vogal mais uma semivogal na mesma sílaba. Então, quando eu tiver 3, né,
vogais, que elas não são classificadas assim, mas como semivogal, uma vogal e uma outra semivogal. Quando elas tiverem três na mesma sílaba, como é o caso de Paraguai, eu vou chamar isso de ditongo. Hiato, as vogais se separam. Ditongo, eu tenho duas vogais juntas. Tritongo, eu tenho uma semivogal, mais uma vogal, mais uma outra semivogal. Ronaldo, só um minutinho aí. Às vezes as pessoas perguntam, mas para que português em teologia? Ei, Ronaldo, veio no meu pensamento, até passou no Fantástico, um suposto pastor, né, leu um texto de Oséias que ele pronunciou errado. Aí tu imagina, ele falou assim, vai, adultera com a mulher do teu amigo. Aí o pastor foi, pegou a esposa do amigo dele e mandou brasa. Só porque pronunciou a frase errada. Aí o jornalista, né, que é catedrático em português, aí disse, não está errado não, meu amigo, porque a forma que você está falando aí ele falou a pronúncia certa, aí disse, o senhor tem razão. Então, olha aí o cuidado, gente, de pronunciarmos, né, ou de falarmos algo dentro do contexto da Bíblia, mas tem português, tem frases, pronúncias que são importantes, senão a gente pode cair, né, nos erros. Aconteceu aí. Obrigado. Desculpando aí, Ronaldo, te interromper. A aula está jóia, está uma benção. Meus parabéns. Continua aí, meu filho. Eu não estou nem cochilando, não. Estou aqui querendo aprender. Estou aqui renovando, né, a minha memória. Né? Só tenho 18 anos, né? Eu tenho que renovar a minha memória. O Marton diz, tem moço que, no lugar de falar epístolas, né, chama epistola, né? Epistola de Pedro, epistola de João. Né? Tem que tomar cuidado, né? E as pessoas que estão dentro da igreja, tem pessoas que estudam, conhecem o português, por isso que é muito importante nós saber dominar mais ou menos a nossa linguagem portuguesa. Valeu, desculpe aí, eu me empolguei. E assim, é importante, né, pastor, o que o senhor está colocando, até mesmo para que a gente não, às vezes quando você está pronunciando algumas palavras, você saber o contexto também do que, muitas vezes você fala uma palavra e nem sabe o contexto dessa palavra que você está falando em cima, né, do público, ou quando você está numa reunião, você, eu vi aqui o pastor Diogo disse uma palavra tão bonita, eu vou colocar ela aqui na minha reunião, e você nem sabe o significado dessa palavra, né? Então é interessante que a gente, né, até mesmo o nosso português, ele é um português que às vezes distrai muito quando a gente tem essa questão do pronunciamento de palavras, né? O JB levantou a mão, viu, Ronaldo? Ele levantou aqui a mão. Diga, meu Não, irmão. pastor, é só uma coisinha. Como você falou agora, que a pessoa não sabe nem o que está falando, né? Uma vez eu fui receber a palavra, para eu entregar a palavra, o irmão que passou para mim falou, vamos, irmão, se estrague na palavra aí. Meu Deus, se estrague na palavra. O que é se estraga na palavra, meu Deus? Olha o erro aí, né? É até interessante, né, Ronaldo? Quando você, às vezes, a gente vai levar uma palavra tão séria, mas só por causa de um erro de uma palavra, aí no lugar de o povo levar a sério, vai levar como se fosse vão dar gargalhada, riso, né? Por causa do erro do português que foi ali passado para o público, né? Por isso que é muito importante, você que é teólogo, né, ter esse cuidado de saber estudar ou dominar mais ou menos, né, o português. Obrigado. Obrigado, irmão. E é assim mesmo, né? De vez em quando a gente vê, escuta, né? Algumas coisas que deixam a gente assim, será que isso é assim mesmo deveria ser pronunciado, né? Então, o nosso segundo ponto, irmão, né? Saindo daquele contexto, agora é a acentuação gráfica, né? A acentuação nas palavras, ela faz toda a diferença na hora de você
pronunciar a palavra, né? Por exemplo, quantas pessoas não erram aí quando vai falar sobre o livro de Êxodo, né? Quantos pronunciam aquela palavra, né? O livro, o nome do livro, de forma inadequada, que tem questão, né, da acentuação que ele aprende. Alguns falam sem acentuação, outros criam uma letra a mais que não existe, né? Então, notações, exatamente. Notações léxicas, tá? São sinais gráficos que conferem às letras valor fonético especial e auxiliam na escrita. Então, primeiro, o acento agudo, né? E muitas palavras, elas recebem essa acentuação, né? A acentuação do acento agudo. Então, é usado sobre as vogais E e O para indicar som aberto. E sobre as vogais tônicas A, I e U, né? No caso, aí nós temos céu, país, açúcar, fubá e pó, né? Então, são essas as acentuações que a gente com relação ao acento agudo, tá? Acento circunflexo, né? O famoso chapeuzinho, tá, irmãos? É usado sobre as vogais A, E e O. Você vai observar que ele não é utilizado na grafia, na vogal I e nem na vogal U, tá? Só se vai observar a acentuação gráfica do circunflexo nas vogais A, E e O, para indicar um som fechado. Por exemplo, vovô, aparência, distância. Você vai observar que quando na letra que ele aparece, esse som ele é mais fechado, ele não tem um som aberto, ele tem um som mais fechado, tá? Acento grave, né? Indica a crase, ou isto é, a fusão de duas vogais. Exemplo, aquele, né? Que é a junção da vogal E mais a palavra aquele. Aí, para mim não, aquele, para mim não repetir aquele, eu faço a acentuação da crase a esta palavra. Aquele, tá? Ou seja, para que eu não pronuncie a palavra, a letra A mais aquele, eu faço uma acentuação chamada de crase, né? Ou seja, o acento grave aí nesta palavra, tá? Além dos acentos, há outros sinais que usamos na escrita. Por exemplo, o tio, né? Empregado sobre as vogais A e O, para indicar um som nasal, né? Por exemplo, mamãe. Observe que o som saiu pelo nariz, o som nasal. Mamãe, tá? O cedilha, né? Empregado nas sílabas sa, só e su, né? Ou são, tá? Para dar ao C o som de S, tá? Exemplo, açúcar, paçoca, caça, bênção. Você observa que esse cedilha, ele tem um som de S e não do próprio som dele, mas sim um som de S, tá? O trema, tá? São dois pontinhos empregados na letra U, nos grupos que, qui, gue e gui, tá? Quando se pronuncia o U. Exemplo, linguística, né? Frequência, antiguidade. Esse existia aí, né? Esse trema, que seria os dois pontinhos sobre a letra U, tá? O hífen, tá? É empregado para ligar pronomes aos verbos, nas palavras compostas para separar sílabas e no fim da linha. Exemplo, salva-lo-ei. Para mim separar a palavra salva, lu e ei, eu utilizei o dígrafo. Alguém levantou a mão? Foi, pastor? Foi. Maria Lange. A Maria Lange levantou a mão. Pode falar, Maria Lange. Eu queria perguntar sobre a palavra linguística, frequência e antiguidade. Se eu colocar cadê? Deixa eu ver aqui.
os pontinhos dentro do U, o trema, né? Vai ficar errado? Irmã, assim, hoje tem uma regra, da língua portuguesa, que eles nem utilizam mais essa questão, tá? Não utilizam mais a questão de se usar os dois pontinhos, né, que é chamado de trema, O ou seja, trema. aí sobre a letra U, tá? O mais adequado hoje é que não se use mais esses termos. Você vai encontrar na nova regra da língua portuguesa que eles não vão ter mais essa questãozinha dos dois pontinhos sobre a palavra. Até a última análise da mudança da regra gramatical, né? Exatamente, a questão do novo acordo ortográfico, houve essa mudança, tá? Então, hoje, se você escrever e não colocar, vai estar grafado a sua palavra de forma correta. Por exemplo, se eu for participar de uma prova, por exemplo, do Enem, fazer uma redação, quem for corrigir minha redação e lá na palavra linguística eu colocar esses dois pontinhos, ele vai me tirar uma pontuação devido a ela não mais estar dentro do acordo ortográfico que foi, se eu não me engano, colocado em 2010 para cá, tá certo? Eu não estou lembrado do ano específico, tá certo, irmã? Ok. Entendido. Próximo, o apóstrofo, tá? Empregado para indicar o desaparecimento de uma letra em uma determinada palavra. Por exemplo, pau d'arco. Observe que aqui no D era para existir um A, mas ele não está presente. Então, eu utilizo aqui, né? Por exemplo, balde d'água. Também pode ser um balde d'água. Esse DA, ele vem com esse apóstrofo, mas ele não é como se fosse o quê? Eu tirei a letra A que estaria presente nesta palavra aqui, dando, né, sentido a esta palavra. Então, para que eu mostre o desaparecimento dessa palavra, eu coloco o apóstrofo entre aí essa consoante D e o restante da palavra, que existiria ali a junção de uma vogal A no meio dessas duas palavras. Tá certo? Classificação das palavras, né? De acordo com a posição da sílaba tônica, tá? As palavras recebem as seguintes classificações: oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, né? O que são as proparoxítonas? É a palavra cuja sílaba tônica é a antepenúltima, né? Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, todas elas. Olha só, partícula, cálice, próximo, né? Ou se você observar aqui, é a antepenúltima sílaba, tá? A antepenúltima. Última, né? No caso aqui de partícula, o LA é a última. A penúltima é o CU e a antepenúltima é o TI acentuado. Então, toda palavra proparoxítona, ela tem a sua acentuação na antepenúltima sílaba, tá? Partícula, cálice e próximo. Paroxítonas é a palavra cuja sílaba tônica é a penúltima. Acentua-se, tá? As terminadas em R, X, N e L, tá? Por exemplo, açúcar, tórax, hífen, fácil. Todas elas aqui estão, né, acentuadas aí na penúltima, né, sílaba. E elas são classificadas como aí, né, paroxítonas, tá? As terminadas em ditongos. Só para a gente lembrar o que é o ditongo, a junção de duas vogais. Uma vogal mais uma semivogal, né? Os ditongos nasais, ão e ãos, né? Órfãos e órgãos. Você vai observar que não se separa essa junção aqui, não se separam. Eu pronuncio eles juntos, tá? Então, são duas sílabas, né? Ou seja, órfão, tá? Perdão aqui. Deixa eu só tirar aqui. Não tá tirando, mas não tem nenhum problema. Só para a gente lembrar que aqui a separação seria essa daqui, né? Órfão,
tá? Eu não separo esse conjunto, F-A-O-S, não há uma separação. É uma única sílaba, tá? Então, seria aqui as terminadas em ditongos. E elas seriam acentuadas, né? Todas elas. Quando a gente tem aí os ditongos crescentes, é A, I-O, né? É O, perdão, I-O, I-E, I-A, A-O, U-A, E-U e U-O. Área, páreo, óbvio, care, história, mágoa, tábua, tênue e vago. Você vai observar que todas elas são acentuadas. Ou seja, a penúltima sílaba ela é acentuada, tá? Decrescentes, que seriam as terminadas em, né? EI ou EIS. Jockey e úteis. Você vai observar que, né, elas também, a penúltima, que ela é acentuada. Todas elas vão ser acentuadas na penúltima, né, sílaba. A palavra jockey, eu não separo essas três vogais que estão aqui juntas, tá? Formando aí por ser uma semivogal, uma vogal e uma outra semivogal. As terminadas em AS, não, acentuada com tio, né? Uns, por exemplo, órfão, irmãs, albos e médiuns. Você vai observar que todos eles têm essa terminação, também são acentuadas na penúltima sílaba. As terminadas em I e IS, né? E o S, por exemplo, táxi, lápis e Vênus. Terminada em I, terminada em IS, terminada em US. Elas também são acentuadas na penúltima sílaba. E as terminada em PS, fósseis, né? E bíceps. Elas também têm acentuação na penúltima sílaba, tá? E isso tudo é o quê? São as palavras paroxítonas. É aqui um pouquinho mais complicada. Ok? Observação: não são acentuadas as proparoxítonas que terminam em EM, ENS, por exemplo, jovem e itens. Essas, né, proparoxítonas, elas não são acentuadas, tá? Oxítonas, que são palavras oxítonas, palavras cuja sílaba tônica é a última. Acentua-se as terminadas em A ou AS, né? E, OS, OOS, né? O vatapá, aliás, café, através, dominó e após. Então, todas elas que forem terminadas em A ou em AS, em E ou ES, O ou OS, elas devem ter a sua última sílaba acentuada, tá? Observações que a gente tem aqui. Acentua-se também as monossílabas tônicas terminadas em A, E e O. Por exemplo, chá, má, pé, pó, sós e mês. Como a gente viu lá no início, que a gente estava comentando sobre as monossílabas. Não são acentuadas oxítonas terminadas em IS, I ou IS, e U ou US, quando precedidas de consoante. Por exemplo, observe aqui. Ali, esse I, ele é precedido de uma consoante. Veio o L antes dele. Então, não se acentua. Gibis. Observe que o I aqui, né, ele é terminado em IS, mas ele tem uma precedência de um B. Então, também não se acentua ele. Pacaembu, né, Peru, Aço, Caju e Bauru. Todas elas, né, têm essa terminação. Quando precedidas de uma vogal, nós não vamos acentuar estas palavras, tá? Só acentuar as oxítonas terminadas em I ou IS e U ou US, quando a letra anterior for uma vogal, formando uma última sílaba isolada. Por exemplo, Jaú. Observe que o U vai ficar separado do JA. Açaí, tá? Ele também, açaí, esse I, ele fica separado. E a palavra baú, o U fica separado do BA, tá? Então, nesse caso, a gente acentua essa última
sílaba que seria essa vogal. Acentua-se as oxítonas terminadas em EM, ENS, por exemplo, alguém e contens, tá? Também vou acentuar estas palavras, tá? Outros casos de acentuação gráfica, os hiatos. Como é que eu vou acentuar um hiato? Acentua-se o I e o U tônicos, quando formam sílabas sozinha ou seguidas de S e se apresentam em hiato com uma vogal anterior. Por exemplo, Bahia, tá? Forma-se aqui uma sílaba. Bahia. Autismo. Atismo, perdão. Atismo. Olha, vão ter aqui, ó, junto. A-T-I-S. Saúde. S-A-U-D. Eles vão estar separados, tá? Então, quando eles estiverem, né, formando sozinhos, sílabas sozinhas, eu tenho que acentuar essas vogais. Quais delas? O I e o U, tá certo? Eu acentuo quando elas formarem sílabas sozinhas. Qualquer dúvida, levante aí a mão, tá, irmãos? Observações aqui. Quando o I e o U estiverem seguidos de NH ou formarem sílabas com L, Z, R, M, N, não serão acentuados. Por exemplo, Raul, juiz, raiz, rainha e saindo. Observe. O U acompanhado de L não se acentua. Juiz, o I acompanhado de Z não se acentua. Raiz, da mesma forma. Rainha, o I acompanhado de NH. Aqui o N, ó, tá? O N não vai se acentuar. Ou saindo, não se acentua porque o I está acompanhado de N. Então, regrinha básica aqui dessas 5 letras que acompanham aí o I ou o U, e a gente não vai acentuá-los, tá? Ditongos abertos, acentua os ditongos abertos EI ou EIS, EU ou EUS, OI ou OIS. Ideia, tá? Céu, corrói, anzóis e pastéis. Irmão Ronaldo, a palavra ideia, tá? Ela recebe acentuação hoje pelo novo acordo ortográfico. Essa palavra não recebe mais o acento aqui na letra E, que anteriormente se acentuava quando você ia escrever a palavra ideia, você acentuava ela. Hoje, pelo novo acordo ortográfico, não se acentua mais esta palavra, ok? Pastor Guilherme, eu acho que o tempo está acabando, né? Ah, pior que tá, né, pai? A aula tão boa, rapaz, né? Mas aqui vai mais rápido. É assim, isso aqui seria importante a gente ver logo, viu? Alguém comentou alguma coisa aí, pastor? Não consigo ver, como eu falei. Só passa aqui para mim. Deixa eu ver aqui. O irmão já também disse que atismo não existe. Aí é ateísmo. Talvez foi um erro de digitação, talvez, aí, viu? Talvez a pessoa botou foi ateísmo. Aí tem que botar foi atismo, não é? Eu também fiquei em dúvida aqui, tá? Não, né, nessa palavra, tá certo? Obrigado, JB. Então, vamos lá. Substantivos, irmão. Isso é importante porque o substantivo, né? Ele vai ter as suas derivações, né? Daí vamos ter substantivo próprio, comum, tá? Então, o que é o substantivo? É a palavra que dá nome aos seres em geral. Então, o que vai ser substantivo próprio? O substantivo próprio ele vai se delimitar a nome de pessoas, a indicação de lugares, né, de cidades, tá? E aí, por exemplo, ele trouxe aqui até um texto, né, nome de um ser, né, destacado entre outros pertencente à mesma espécie. Aí escreve-se com letra maiúscula. Exemplo: foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Silcar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Você vai observar que tem 4 palavras aqui.
Samaria, Silcar, Jacó e José, que elas estão escritas com letras inicialmente maiúsculas. Então, encontramos nesse exemplo substantivos que se designam lugar, ou seja, lugares, 2, Samaria e Silcar. E pessoas, Jacó e José. Então, o substantivo próprio, ele vai indicar nome de seres ou de lugares, tá? E eles devem ser escritos inicialmente com letras maiúsculas. O substantivo comum, né? Nome que se aplica a todos os seres de uma mesma espécie. Exemplo, chamando os seus 12 e chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Como está em Mateus, né? Então, observe aqui, o substantivo discípulos, ele é comum, porque ele não designou quem era o discípulo, ele disse os discípulos. Se ele tivesse falado Paulo, Pedro, né, João, e assim vai, né? Ele estaria dando nome assim, mas ele não disse. Então, é um comum a vários, né? Pois está designando um grupo de pessoas, e não a uma pessoa em especial, citando-lhe o nome. Tá? Então, comum é quando eu designo qualquer coisa ali, e eu não digo o que é essa coisa. Eu estou apenas designando ali um conjunto, tá certo? Substantivo concreto. São os seres que têm existência independente de outros. Exemplo, vento, Deus, casa, homem e entre outros. Eles são concretos, eles existem, não tem aí, não precisam, eles não dependem de outro para que eles pudessem existir, tá? O substantivo abstrato, nome do ser cuja existência depende de outro para ser, né? Outro ser para manifestar-se. Define situações em um estado, pode ser de um sentimento, por exemplo, ou de uma qualidade. Exemplo, dor, alegria, saudade. Eu estou falando de sentimentos. Doença, vida, morte, um estado. José está com dor de barriga. A dor, ele precisa dizer de onde é essa dor, né? Bondade, beleza, humildade, uma qualidade. Então, é aí um substantivo abstrato, tá? Substantivo coletivo é o substantivo comum que, embora no singular, designa um grupo de seres da mesma espécie. Exemplo, e Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. Né? Ou seja, o substantivo em destaque, neste caso aí, é rebanho. Aí, nesse caso, a gente vai saber que esse rebanho, quando eu falei nesse caso aqui, era de ovelhas. Né? Ou seja, é um grupo ele está mesmo ali no substantivo, ele vai dizer de que é esse grupo, né? É um coletivo, pois este é o nome que define um conjunto de bois ou de ovelhas, né? Outros exemplos, né? Importante. Cardume, quando eu falo no substantivo coletivo, de cardume, né? Eu vou lembrar que é de peixes. Acervo, de bens materiais, livro. O pastor Diogo, ele tem um acervo maravilhoso de livros, né? Ele tem um acervo bibliográfico, né? Eu vou lembrar que vai ser de livros, eu posso ser de quadros, né? Um acervo. Falange, né? De guerreiros, heróis. Manada, cavalos, égua, porcos, e assim vai. Bancada de deputados, de vereadores, de senadores, né? E assim vai. Ninhada de filhotes, alcateia de lobos, né? E, no caso aqui, antologia seleta de trechos literários ou científicos, né? Antologia, tá? Irmão, fala alguma coisa, irmão aí, que ele escreveu? O JB. Ele falou aqui sobre plural e coletivo. Sim, né? A questão do plural e do coletivo, tá? Vamos só seguir aqui, né? Formação dos substantivos, né? Quanto à sua formação, os substantivos podem ser simples. Quando é que o substantivo vai ser simples? Formado por um só radical. Exemplo, flor, pedra, carro. Composto, quando ele estiver aí, por mais de um radical. Exemplo, pontapé. A palavra pontapé, ela tem dois radicais. Ponta e pé. Então, dois radicais. Peixe-boi, né? São dois radicais. Passa-tempo, né? Faltou aqui o P aqui.
passa e tempo, né? Poderoso, né? No caso aqui, 2, né? Radicais, tá? Então, composto, quando ele apresentar 2 radicais. Simples, um único radical. Composto, 2 radicais, formado por 2 palavras, mas que eles estão juntas, tá? Primitivo. Quando é que o substantivo é primitivo, né? Nome que não provém de outra palavra e que dá origem a outros nomes. Por exemplo, chá, livro, ferro e flor. Essas 4 palavras aqui, por exemplo, elas não derivaram de uma palavra, mas elas podem vir a derivar exatamente, né? Pode vir a derivar, né, uma outra palavra, tá? Substantivo derivado. Nome que provém de outra palavra. Exemplo, chaleira, provém de chá. Livraria, de livro. Ferradura, de ferro, né? Floricultura, de flor. Ele é uma derivação de uma outra palavra, tá? Flexão dos substantivos. Os substantivos flexionam-se para indicar o gênero, o número e o grau. Flexão de gênero é uma classificação gramatical não existindo correspondência necessária entre gênero masculino e sexo masculino, ou entre gênero feminino e o sexo feminino. Veja só, o nome cadeira é do gênero feminino e não do sexo feminino. Ela é do gênero feminino, cadeira. Porque não existe cadeira aí, né, do gênero, no caso aí, do gênero masculino, né? O banco é do gênero masculino e não do sexo masculino, tá? Então, gênero, né, e a função sexo masculino e feminino, ele está diferenciado. Cadeira, do gênero feminino. Banco, do gênero masculino, mas que não está relacionado com o sexo masculino ou cadeira com o sexo feminino, tá? Formação, né, do feminino. De modo geral, forma-se o feminino substituindo a terminação O por A. Exemplo, menino, menina, gato, gata. Todavia, os processos de formação do feminino são bem variados. Observe os grupos de substantivos abaixo, relacionados de acordo com as terminações femininas. OR e ORA. Cantor, cantora. Mestre, mestra. Terminado em E, terminado em A, no caso do feminino, né? S e A, Deus, deusa. L e A, marechal, marechala. Z e A, juiz, juíza. OA, tio, OA, leão, leoa. Irmão levantou a mão aí, tá? É, assim, você acha que tem possibilidade de eles fazerem essa bagunça que estão querendo colocar todos, cadeira, né? Mestro, né? Mestre aí é mestre, né? Mas Dentro da ortografia, né, do nosso português, esse todes não existe, tá? Isso aí é uma baixaria que estão tentando fazer em alguns casos, né, de algumas reuniões, para agradar algum grupo, né, de indivíduos, tá? Mas não existe essa escrita, né, todes, né? Não existe. Para você ter uma ideia, há 2 anos atrás, nós tivemos aqui na minha cidade uma pessoa que tirou o filho da escola, porque na hora da apresentação, a professora entregou para ele uma terminação todes. Nossa. Era uma menina e ela disse, mas por que você está me entregando isso aqui? Ela disse, eu não sei o que você é. Né? Então, para você ver, isso aí é um grupo de pessoas que está tendo que colocar, ou é todos, ou é todas. Se eu quero me referir a um grupo de pessoas, se eu disser todas, eu estou me referindo a todas as pessoas. Né? Você acha que eles conseguem, eles têm né? alguma possibilidade de eles fazerem essa mudança, porque aí, desse jeito, não vai ter mais... da norma da língua portuguesa, irmão, seria impossível, porque não existiria uma sílaba formada com esse, né? Sim. Esse X aí no final, não existiria,
tá? Não muda nada, né, irmão? Não muda nada Assim, na até vida da pessoa. porque eu teria que ter um conjunto de toda a língua portuguesa, que não envolve só o Brasil, né? Envolve Portugal, outros países da África e outros países que falam a língua portuguesa, no mesmo consenso para que haja uma mudança no acordo ortográfico. Sim, tá bom. Tá? Não existiria essa possibilidade, não. Amém. Ok? Para a gente, a terminação aqui, né? No caso de A, O, tio e ONA, chorão, chorona, né? Charlatão, charlatona, solteirão, solteirona, você tem a terminação. E a terminação é aí isa, né? O sufixo feminino. Poeta, vou ter uma poetisa. Um profeta, uma profetisa, né? Isso, irmã Patrícia. Realmente, nós tivemos essa tentativa, né? Mas nós ainda temos alguns seres com, né, a consciência formada, né, e não deixou isso passar, né? Terminação esa, né, o sufixo feminino, camponês, camponesa, português, portuguesa, essa, né, sufixo feminino, conde, condessa, visconde, viscondessa, né? Comuns de dois gêneros são os que mantêm a mesma forma para o masculino e o feminino. A diferença do gênero é feita pela flexão do elemento terminante, artigos, né, ou pronomes, ou de acordo com o adjetivo que as tais substantivos se referem. Por exemplo, olhar, aquele, aquela, aquele paciente, aquela paciente, aquele ou aquela, aquele jovem ou aquela jovem, né? Aquele meu fã, aquela minha fã, né? Aquele mastiz ou aquela mastiz, né? O líder ou a líder, um líder ou uma líder, né? Não muda essa terminação, que vai mudar é só o que vem antes, dando aí essa junção a essa palavra, tá? Que é o seguinte, por exemplo, eu vou falar o paciente. O paciente pode ser feminino ou pode ser masculino. Então, pode ser né, aquele paciente ou aquela paciente. Tá? Eu posso usar os dois, né? No caso, eu posso chegar, irmão, e dizer assim, aquele paciente com uma mulher? Posso. Ela é uma paciente. Mas se eu quiser também, aquela paciente também vou usar, tá? Só não vou usar aquela paciente para o homem, tá certo? Sobrecomuns, tá? São substantivos que possuem só, né, um só gênero para definir os seres humanos do sexo masculino e feminino. Exemplo, o cônjuge, não, a cônjuge, não, é o cônjuge. O meu cônjuge, que pode ser o homem ou a mulher. Quando eu vou dizer o meu cônjuge, eu estou falando da minha esposa. A minha esposa for referir a mim, ela pode dizer o meu cônjuge, que também vai estar certo. Certo? Não existe, algumas pessoas querem dizer a cônjuge. Não existe a cônjuge, tá? É o cônjuge. Só que ela pode ser tanto para, né, o homem quanto para a mulher. A testemunha. A testemunha pode ser homem, pode ser mulher. A vítima. Tem o vítima, né? Eu tenho a vítima, que pode ser o homem, pode ser a mulher. A criatura. Não tenho o criatura. Eu tenho a criatura. A pessoa ou o algoz, tá? Então, esses aqui são sobrecomuns. Eu uso tanto para homem como para mulheres, tá? Ou para femininos e masculinos, no caso. Epicênos, né? São substantivos que não aceitam a flexão do elemento determinante, o artigo ou o pronome, sendo possível a distinção de sexo mediante o uso da palavra macho ou fêmea. Por exemplo, o jacaré. Ou é o jacaré macho, não tem a jacaré. Ou é o jacaré macho ou o jacaré fêmea. A cobra macho, a cobra fêmea. O papagaio macho, o papagaio fêmea. Não existe a papagaia, né? Não existe o cobra, tá? Existe a cobra fêmea e a cobra macho, tá? Ou seja, eles são aí, né, mediante essa junção, e eu vou ter que definir a partir da palavra macho ou fêmea no final destas palavras, tá? Heterônimos ou desconexos são os substantivos que apresentam radicais diferentes para designar o sexo, masculino e feminino. Não são indicados pela flexão ou pelo artigo,
como em alguns casos apresentados nos itens anteriores. Exemplo, cabra, né? Para o macho da cabra, eu vou ter o bode. Mulher, para o macho da mulher, eu vou ter o homem, ou seja, o masculino e o feminino. Matriarca, vou ter o patriarca. Episcopisa, o bispo, né? A gente vê muito pela aí, bispa, ela é uma episcopisa, né? Episcopisa fulana de tal. Não bispa fulana de tal, episcopisa, tá? Então, a gente aprende a partir de hoje que não é mais a bispa, mas sim a episcopisa, tá? Seria o nome correto de se utilizar. Dama, o cavaleiro. Nora, o genro. Tá? Não vou ter o nora, não vou ter, né, a genra. Vou ter a nora e o genro, tá? Flexão de número. O S final é característico do plural em português. Há, entretanto, diferentes flexões para o plural de acordo com a terminação do singular. Substantivos terminados em vogal, oral ou nasal, ou em ditongos, oral, fazem o plural com o acréscimo de S, sem alteração alguma. Por exemplo, irmã, irmãs, irmão, irmãos, céu, céus. Tá? Não vai ter uma diferenciação. Com o substantivo terminado em ão, tônico, o acréscimo do S. Pode ser feito de três formas. Primeira, né? O A, O tio em AOS. Bênção, bênçãos. Grão, grãos, né? Segundo caso, aqui, o A, O tio em O, A, O, OES, tio, né? Balão, balões. Botão, botões. Limão, limões. Tá? O AO, terminado em AES acentuado, capitão, capitães, alemão, alemães. O pão em pães. Né? Segura aí, meu filho. Terminando, pastor Diogo, acho que a gente vai terminar por aqui, porque o tempo já está bem avançado, né? Isso. Os substantivos terminados em AL, EL, IL, OL e UL trocam o L por IS. Tá? Exemplo, móvel, móveis. Canal, canais. Anzol, anzóis e assim sucessivamente. Os substantivos terminados em IL troca-se o L por E e S quando paroxítonos. Exemplo, fóssil, você vai observar que ele está acentuado na penúltima sílaba, né? Aí você vai observar que ele trocou o I pelo IS. Fósseis, réptil ou répteis. Substantivo terminado em R ou Z recebe o acréscimo de ES. Exemplo, cor, cores, raiz, raízes. Dólar, dólares. E juiz, juízes. Tá? Substantivo terminado em S, monossílabos ou oxítonos recebe o acréscimo de ES. Observe aí, monossílabos, Deus, deuses, né? Gás, gases, mês, meses, reis, reses. Freguês, fregueses, país, países e revés, reveses e português, portugueses, tá? Substantivos terminados em M, troca o M por NS, exemplo, álbum, álbuns, jovens, jovens e som, som. E o substantivo terminado em N faz o plural com o acréscimo de S. Por exemplo, hífen, hífens, eu só acrescento o S no final. Pólen, pólens. Neutro, neutros. Exceção da palavra cânon, que é canones, tá? O substantivo terminado em X são invariáveis, fazendo a palavra, o plural através do emprego do artigo, dos artigos do plural. Exemplo, o tórax, né? Os tórax, eu acrescento o quê? Aqui na frente, na hora de eu acrescentar, eu não vou mexer com a palavra em si, mas sim o que vem antes dela, ou seja, o ônix, os ônix. Não há um acréscimo da palavra S na palavra, mas sim no artigo que vem antecedendo esta palavra, tá? Flexão de grau. Alguns substantivos podem apresentar o grau diminutivo e grau aumentativo, para representar uma relação de tamanho ou para expressar outras ideias, como afetividade, depreciação, antipatia, piedade, entre outros.
O grau pode ser indicado por meio de sufixos ou de palavras que acompanham o substantivo. Exemplo, carro, grau normal. Carrinho, diminutivo. Carrão, seu aumentativo. Aí nós vamos ter aqui né, no aumentativo e no diminutivo. Depois os irmãos podem dar uma olhada na apostila, tá? Há aumentativos e diminutivos formados por flexões de minifúndio, supermercado e mini dicionário. Ó. Aquele minifúndio, né? Supermercado e mini dicionário. A indicação de grau pode ocorrer também por meio do uso de adjetivos que indicam aumento ou diminuição. Exemplo, buraco grande, né? Um buraco grande. Mar imenso. Projeto minúsculo. Mar pequeno. Ou seja, para mostrar que esse meu, eu usei uma palavra. Um buraco grande. Aí eu tive um buraco, ele é grande. Eu coloquei a palavra para dizer que ele é realmente um buraco grande. O mar é imenso, né? O mar imenso. É uma palavra que vem logo em seguida a ele, tá? E eu acho, irmãos, que por hoje a gente dá uma parada por aqui, né, pastor Guilherme? Ficou aí. Era para ir até o quinto. Pastor Diogo tá aí, né? Diogo Guilherme? Eu estou, meu filho. Estou aqui lhe olhando. Meu irmão, pastor, a gente para por aqui e segue na próxima aula. Os próximos dois são pequenos. Vamos parar por aqui. Eu creio que os irmãos estão cansados. Você também está cansado também, com certeza. Certo? Então a gente para por aqui. Eu espero, meus irmãos, que eu tenha contribuído de alguma forma, tá? Tá bom? E aí, se a gente volta, né? Se for preciso, ou outro irmão volta a partir do capítulo 4, falando dos artigos. Ele é pequenininho, não é tão grande. E depois nós temos o capítulo 5, né? Que também ele é pequenininho, que é falando sobre os adjetivos. Tá bom? Muito obrigado. Desculpa aí se eu deixei passar alguma coisa, tá bom? E eu espero que eu tenha ajudado. Obrigado aí pela oportunidade, pastor Diogo. Bom, meu filho, você ajudou e muito, graças a Deus. Tirou algumas dúvidas, com certeza. Primeiro porque, né? Nós já temos... É como diz aqui o JB, você fez milagre. Você fez um milagre, né? Eu só quero lhe parabenizar por essa excelente aula, né? Que ainda segurou aqui um bocado de aluno ainda. Meus irmãos estavam cansados, né, devido à labuta do dia, mas a aula vai ficar gravada, vai lá para o meu canal, certo? Vocês vão poder assistir depois com mais calma, com mais cautela, tá bom? É como diz a mãe Elisângela, excelente aula. Também concordo plenamente. Que Deus abençoe, irmão Ronaldo, que Deus te recompense, que Deus abençoe também o nosso pastor Cid, é uma bênção de Deus, que Deus dê muita vitória. Não sei se o menino está acordado, né? O Rudinei está aí, o Rudinei? Acho que o Rudinei saiu já, pastor. Para sair, né? Então, gente, muito obrigado. Apenas uma oraçãozinha bem rápida. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Abençoe o Ronaldo, teu servo, e todos os alunos que ficaram até esse momento, Pai. Que esta aula fique gravada nas suas mentes e coração, Senhor. Esperamos ótimas avaliações, bênção para todos. Pai, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém. A próxima aula é a Patrícia, né? Próxima aula é a Patrícia aí. A Patrícia vai... Tá botando quente aí, viu? Obrigado, Aguinaldo. Obrigado, Rudinei. Obrigado mais uma vez, Ronaldo. Que Deus abençoe a todos que participaram. Fiquem com Deus. Uma ótima semana para todos. A paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor. Pai do Senhor, irmãos. Fiquem com Deus. Amém. Bom, irmão.